Olha só, esse daqui é um resumo para o padrão da nomenclatura dos oxiácidos só, tá? Dos hidrácidos, que são os ácidos sem oxigênio, eles vão acabar todos em hídrico. Então é o HCl, por exemplo, é o ácido clorídrico. O H2S, ácido sulfídrico. E aí, os outros também seguem esse padrão com hídrico no final. Mais para frente eu vou falar um pouco sobre isso também. Então fica fácil. O problema são os oxiácidos. Como é que a gente faz a nomenclatura dos oxiácidos? Eles têm uma nomenclatura padrão, tá? Então eu preciso reconhecer qual o padrão, principalmente dos principais oxiácidos. Por exemplo, do ácido que tem o nitrogênio, do oxiácido que tem o nitrogênio, é o ácido nítrico, é o HNO3, né? Então ele é ácido nítrico. Acaba em ico porque é o padrão, tá? Todos os oxiácidos padrão vão acabar em ico. E quais são eles? A gente precisa decorar e não tem jeito, tá? Por isso a gente faz essa relação aqui. Essa frase vai nos ajudar a saber quais elementos químicos têm oxiácidos dos mais importantes. Então, não como bolo claro, só pão sírio. A gente vai pegar as iniciais. Então, N, nitrogênio. Então, eu tenho um ácido que eu acabei de falar, o ácido nítrico, é o HNO3. Depois, carbono, H2CO3, boro, cloro, enxofre, fósforo e silício. Então, esses são os principais oxiácidos que precisa decorar. E cada um vai ter uma quantidade de hidrogênio e oxigênio diferente, que é importante saber, tá? Então, por exemplo, aqui que eu coloquei o primeiro, né, até da sequência da frase aqui, não como bolo claro, só pão sírio. Ele tem um nitrogênio e 3 oxigênios, por isso que ele é o HNO3, isso precisa saber, tá bom? E assim sucessivamente. Para isso, então eu preciso saber a quantidade de hidrogênio e de oxigênio de cada um desses ácidos. Então o HNO3 ele tem um hidrogênio e 3 oxigênios. E todos sucessivamente. Por isso que a gente vai fazer essa regra. Eu aconselho falar no ritmo assim, né? Para decorar, então, o hidrogênio. Quantos hidrogênios cada um desses ácidos vão ter? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. E oxigênios? 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4. Então, por exemplo, vamos pegar o boro, né? Que é o bolo aqui no nosso macete. Ele tem 3 hidrogênios e 3 oxigênios, então é H3BO3. Quando vocês encontrarem esse ácido, o H3BO3, vai saber que é o padrão, então acaba em ico. Então esse é o ácido bórico. Eu não escrevi ácido em todos aqui, tá? Tudo é ácido bórico, ácido carbônico e assim sucessivamente. Perfeito? Então é só decorar esta frase, não como bolo claro, só pão sírio, a quantidade de hidrogênio 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 e de oxigênio 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4 e aí acaba montando toda essa tabela. Por que eu preciso saber do padrão, né? O padrão vai acabar em ico, mas aí eu vou ter mais algumas mudanças. Por exemplo, a partir do padrão, se eu tiver um ácido que ganhou mais um oxigênio, ele não vai se chamar mais ico, ele vai se chamar no final per-ico, tá? Eu vou mostrar o exemplo aqui embaixo. Se ele perder um oxigênio a partir do padrão, ele não vai ficar com o final ico, mas sim oso. E se perdeu 2 oxigênios a partir do padrão, hipooso. Como é que fica aqui um exemplo, tá? Vamos supor que existisse, tá? O H2SO5. Quando eu vou lá no enxofre, né, o H2SO4, que é o ácido sulfúrico, dos que mais aparece em todas as provas, ele tem 4 oxigênios. E eu inventei um aqui, não existe, o H2SO5. Se ele ganhou um oxigênio a partir do padrão, então ele é per-ico. Então ele não é o ácido sulfúrico, ele vai ser o ácido per-sulfúrico, tá? E assim sucessivamente. Então aqui H2SO4 é o padrão, é ácido sulfúrico. H2SO3 perdeu um oxigênio a partir do padrão, ácido sulfuroso. E perdeu 2 oxigênios, o H2SO2, ácido hipossulfuroso. Tá? Continuando. E aí, primeira coisa, né? Então, saber a nomenclatura dos ácidos. Por que é tão importante? Porque do ácido eu vou utilizar muito o ânion, porque o ácido ele é composto de um cátion e um ânion, né? Por exemplo, o HCl, que é o ácido clorídrico, que não tem oxigênio, então eu não coloquei na relação lá atrás. Ele vai virar H+, mais Cl-, quando ele fica em solução aquosa. E o cátion, H+, Cl- aqui. E o cátion H+, vai ser utilizado ali, fica em solução, ou reage para formar água. E o ânion Cl-, o cloro menos, que é o ânion, ele vai ser importante para a nomenclatura dos sais, tá? E esses ânions, eles vão ter nomes. Como é que eu sei a relação?
indo aqui para baixo. Então, quando o ácido acaba em hídrico, o ânion vai acabar em eto. Então, por exemplo, esse ácido é o ácido clorídrico. Então, esse Cl é o ânion cloreto. Do mesmo jeito, os que acabarem em ico vão ter o ânion ato e os que acabarem em oso, ito. Como é que eu decoro isso daqui? Por essa frase. Então, mosquito teimoso, te bato, te pico, te meto no vidrico. É só um macetezinho para lembrar. Ó. Ito, oso. Né? Ó. Ito, oso. Ato, ico. E eto, hídrico. Tá bom? Então, você vai fazendo a relação entre o nome do ácido e o respectivo ânion. Como é que fica, então? Por exemplo, HCl eu já tinha colocado, nem lembrava aqui. H mais Cl menos. Se isso daqui chama ácido clorídrico, o ânion chama, o Cl menos chama cloreto. H2SO4, de novo, se ele é o ácido sulfúrico, o ânion SO4 2- chama sulfato. Eu tiro o ico e ponho o ato. E, por exemplo, o HClO2, que é o ácido cloroso, o ClO2-, que é o ânion, chama clorito. Esses ânions vão reagir para formar os sais com o cátion da base, e aí eles vão ser fundamentais para a nomenclatura dos sais. Tá? Então, por exemplo, se eu fizer um sal aqui, deixa eu colocar mais, CaSO4. Então, o cálcio veio da base e o SO4 veio do ácido. Como é que chama esse sal? Esse sal, se o SO4 é o sulfato, como eu coloquei aqui, esse sal chama sulfato de cálcio. Então, a parte que é o cátion que vem da base é fácil, é só repetir o nome do elemento químico. Mas a parte do ânion, que veio do ácido, é mais difícil. Por isso que eu preciso saber do que eu escrevi nessas duas folhas. Um abraço. Tchau, tchau.